sétima, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aulinha. E hoje então vamos ver sobre porcentagem. Eu espero que vocês viram o vídeo que eu pedi para vocês. E agora a gente vai complementar para vocês, para que vocês possam conseguir realizar as vossas atividades sem dúvida e conseguir executar todos os exercícios passados para vocês, tá? Bom, então porcentagem, pessoal, o próprio nome já fala por cento, certo? Então quando eu falo porcentagem, significa por cento. Por exemplo, se eu falo 5%, tá? Esse símbolo aqui, ó, ele é o símbolo da porcentagem, tá? Então quando eu falo por cento, já estou dizendo que é por 100. Então 5% é a mesma coisa que 5 dividido por 100. Quando você fala o nome, você já está falando isso, ó, 5%, 5%, certo? É isso que eu estou dizendo. Então 5% é a mesma coisa que essa divisão nossa, 5 sobre 100, que também é a mesma coisa, também posso transformar em decimal, ou seja, dividir 5 dividido por 100, lembrando que quando eu divido por 100, quantos zero eu tenho? 1, 2. Se a multiplicação, a minha vírgula anda para a direita. Se a divisão, a minha vírgula anda para a esquerda. Bom, então 5 dividido por 100 é uma casa. A vírgula está aqui, não é isso? Então, uma, não tenho completa com zero. Duas, aí você coloca a vírgula. Então, isso é a mesma coisa que 0,05. Ou seja, 5% é a mesma coisa que 5 centésimos, certo? Bom, então todas essas maneiras, pessoal, uma, duas, três. Estou dizendo a mesma coisa. Tudo isso aqui estou falando 5%, certo? Bom, então por isso que você vai ver eu explicando e você pode ver no vídeo que você acessar de outra forma, mas vai chegar no mesmo resultado, porque não existe uma forma só de fazer. Eu tenho várias maneiras. O importante é você escolher aquela melhor, aquela que você faz de maneira mais prática, mais rápida e da maneira que você entende melhor. O importante é esse, sempre eu falo, o importante é nós chegar na mesma resposta. Se você chegou na mesma resposta e utilizou outro método, está correto também. Agora só não pode você colocar a resposta e você chutou e chegou nela e não tem desenvolvimento nenhum da maneira que você fez. Aí não pode, tá? Porque significa que você está colando. Bom, então vamos lá, pessoal. Então você já viu então o que é porcentagem, então vamos ver então um exemplo para vocês entenderem. Porque esse conceito, pessoal, é bastante utilizado, tá? No nosso dia a dia. Por exemplo, esses dias eu estava passando no comércio, estava escrito assim, ó, estava dizendo, promoção, 50% de desconto em todo o estoque da loja, certo? O que ele estava querendo dizer, pessoal? Que tudo aquilo que tem dentro do seu comércio estava pela metade do preço. Por exemplo, se tenho lá uma blusa que valia R$100, certo? E se tem 50% de desconto, o que eu tenho que fazer? Né? Multiplicar por 50%. Mas lógico, se você for bom de memória, 50% sempre é a metade. Se custa R$100, logo então na promoção você vai pagar R$50. Ô professor, mas eu queria aprender a fazer o cálculo. Daqui a pouquinho nós vamos fazer, você vai aprender, certo? É só para dar um exemplo para vocês. Esse conceito utiliza demais. Eu garanto que você já passou na frente de algum comércio e já viu lá escrito alguma promoção. 10%, 25%, outros 5% e assim por diante. Bom, é importante você saber como que faz? Sim, porque senão você pode chegar no comércio e ele falar para você que tem 50% de desconto e custa R$100, ele falar para você, ó, aqui então você vai pagar R$70. Você ganhou 50% de desconto? Não, você ganhou apenas 30% de desconto. Então se você não sabe calcular, ele pode te enganar. E para não ser enganado, você precisa aprender matemática. Então por isso vamos aqui, preste atenção agora, tá? E você tem uma grande ferramenta na sua casa que você pode pausar o vídeo, voltar novamente e assistir quantas vezes você queira para você aprender de verdade e nunca mais esquecer. Tá? Então vamos lá. Um exemplo claro, tá? Porque muitas vezes o aluno pergunta, mas aonde que eu vou aplicar isso? Você vai ver agora que tem vários exemplos, como eu já falei, da loja. E olha esse exemplo aqui, ó. Até para o arroz chegar na sua casa precisa de matemática, tá? Então vamos ver esse exemplo junto comigo? Vamos ler então. Lembrando que você lê pelo menos 3 vezes, uma vez para saber o assunto, na segunda eu marco as partes importantes, na terceira a pergunta, no mínimo 3 vezes, tá? Uma saca de arroz integral, após o processo de beneficiamento, sofreu perda de 25% da massa inicial. Se a saca de arroz contém 60 kg, quantos quilogramos foram perdidos no beneficiamento dessa saca? Então, a primeira vez já vi que o assunto é sobre arroz, não é isso? Então agora vamos fazer uma leitura grifando as partes importantes. Uma saca de arroz integral, após o processo de beneficiamento,
sofreu uma perda de quanto? 25%. Lembrando que não é número, é porcentagem, olha o símbolo da porcentagem, isso é importante, tá? 25% da massa inicial, ou seja, tinha um peso no início e lá na frente sofreu uma perda de 25%, tá? Se a saca contém 60 kg, é importante também, grifa ele também que é importante, tá? Quantos quilogramas foram perdidos no beneficiamento dessa saca, tá? Então ele quer saber quanto que ele perdeu quando ele fez a limpeza. Porque vocês sabem, pessoal, às vezes vocês ainda não têm contato com isso, mas você sabe que quando é feita a colheita de arroz, ele vai com casca, isso vai para a máquina e lá é feita a limpeza, ou seja, tira as cascas e o farelo. Depois vai sobrar para você aquilo que você compra no mercado perfeito, não é isso? Mas para chegar lá na sua mesa, é sofrer, passa por esse processo. É importante você saber, tá? Bom, pessoal, se você quiser acompanhar no livro também, lembrando que está na página 210. Às vezes a letra do professor não está muito boa, você acompanha no livro, fica mais fácil. Abre lá na página 210, eu estou resolvendo com vocês aquele exemplo que está nessa página, tá bom? Bom, vamos lá. Então ele quer saber, pessoal, 25% foi a perca, não é isso? Então eu tenho que saber quanto que ele perdeu, ou seja, quantos quilos que ele perdeu. Quando ele fez o processo de limpeza no arroz, para ele chegar na sua mesa, quanto é que ele perdeu? Se é 25%, eu disse para você que 25%, tá? É a mesma coisa que 25 sobre quem? Ah, sobre 100, professor. Muito bem, você já aprendeu, hein? Então, maravilha. Ó, 25 sobre 100. O que eu tenho que fazer então? Como eu quero saber, não é de 60 quilos? É só multiplicar por 60 você vai encontrar. Professor, mas tem outra maneira que eu vi de resolver. Muito bem, eu falei para você que não tem só uma maneira. Tem 2, 3 ou mais. O importante é chegar na mesma resposta. Bom, então se eu sei que 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100, então para mim resolver agora é só fazer isso então. Pegar 25 sobre 100, certo? E multiplicar pelo 60, certo? Vou até apagar esse aqui que eu coloquei em cima para você não confundir, porque a resolução é só embaixo, aqui só é uma explicação para você, certo? Bom, o cálculo que eu tenho que fazer é isso, é simples, ó, muito simples. Quem tem uma calculadora é só apertar 60 vezes 25%, apertar o botãozinho de porcentagem, você já vai ter a resposta, não é isso? Mas não é para você fazer assim, você vai fazer no caderno que você está executando, tá? E você fazendo a calculadora na hora da prova você não vai conseguir fazer. Bom, o que eu faço? Eu posso fazer de duas maneiras, multiplicar 60 vezes 25, colocar a resposta, e 100, ô professor, não tem ninguém debaixo de 60. Lembrando que todo número quando está sozinho, embaixo dele existe o número 1. Por que, professor, o número 1? Porque o número 1 é elemento neutro na divisão. Quanto que é 60 dividido por 1? 60, professor. Mudou alguma coisa? Não, permanece a mesma coisa. Então isso são frações, tá? Então o que eu faço? Multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. Pronto, você vai chegar na resposta. 25 vezes 60, vamos calcular aqui do lado, ó. 25 vezes 60, tá? O que eu faço aqui agora? Esse zero, professor, abaixa ele. 6 vezes 5, 30, sobre 3, 2 vezes 6, ou 6 vezes 2, é 12, 12 mais 3, 15. Opa, deu 1.500, você vem aqui e coloca o 1.500, certo? 1.500, barrinha de fração, que está lembrado que é divisão, 100 vezes 1 é o próprio 100. Agora é só você fazer a divisão, você chega na resposta. Bom, professor, mas se eu tenho zero em cima e embaixo, estou na operação da divisão, posso cancelar? Sim. Cuidado, hein? Só na divisão. Na multiplicação, adição e subtração, não faça isso. Não vai falar que o professor ensinou, que senão você vai cometer um grande erro. É só na divisão. Cancela esse zero com esse com esse. Opa, ficou beleza, hein, professor? Não precisa nem fazer divisão, com certeza. 15 dividido por 1 é o próprio 15. Opa, então quantos quilos que ele perdeu quando fez a limpeza do arroz? 15 quilos, olha que importante. Então, aquele que está lá na máquina de arroz para fazer a limpeza, ele precisa saber matemática. Qual que foi a perca? 15 quilos. Então, numa saca de 60 quilos, se ele perde 25%, ele está perdendo 15 quilos em cada saca dessa. Correto? Então, se você ainda está com um pouquinho de dúvida, volta o vídeo atrás, assiste mais uma vez e você vai tirar todas as suas dúvidas. Vamos com mais um exemplo aqui do lado agora para vocês. Se eu falar para você, agora vamos dar um exemplo qualquer, né? Uma porcentagem qualquer. Se eu falar para você quantos que é, ó, vamos aqui um exemplo 2, né? Vamos colocar aqui foi o exemplo 1, certo? E aqui vamos colocar o exemplo 2 agora, certo? Vamos colocar aqui 40% de 500. Eu quero saber 40% de 500, certo? Pode pensar que for reais ou que for quilo, né? Que for um valor e assim por diante, tá?
Um valor qualquer, eu coloquei 500. Eu quero saber 40% de 500, é muito simples. Eu disse para você que esse símbolo é por 100. É só tirar o símbolo de porcentagem e colocar o 100 embaixo, ficou fácil. 40% é 40 por 100, tá? 40 por 100. Multiplique pelo valor que eu quero saber. Multiplicação, hein? Não é soma e nem subtração, é multiplicação. Vezes 500, tá? Olha aí. O processo é o mesmo que a gente fez no exercício anterior. O que eu tenho que fazer? Professor, não tem ninguém debaixo de 500, então coloca o número 1, certo? Sempre ele existe no número quando está sozinho. Bom, multiplicando. Numerador com numerador e denominador com denominador, certo? Se você for um pouquinho esperto, aqui a gente multiplicou de uma maneira, eu vou multiplicar de outra mais simples ainda. Isso aqui não é divisão? Se eu estou na divisão com a operação da multiplicação, eu posso cancelar zero. Quando zero tem aqui? 1, 2. Eu posso cancelar esses dois zero. 1, 2, com esses dois zero aqui também, ó. Certo? Ô professor, o que vai ajudar isso daí? Você vai fazer um cálculo mais simples. Quem ficou em cima? 40 vezes quem? 40 vezes 5. Professor, eu não entendi esse negócio de cancelar zero. Opa, então continua do mesmo método que eu ensinei aqui. Multiplica lá o número aqui, 40 vezes 500, você vai chegar na mesma resposta. 40 vezes 5, vamos multiplicar aqui agora? 40 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. Deu 200. Então ficou aqui 200, certo? Sobre... Quem que sobrou embaixo? Opa, só sobrou o número 1. 1 vezes 1 é quanto? É 1. E 200 dividido por 1? É o próprio 200. Pronto, você chegou na resposta com facilidade, sem precisar fazer um cálculo muito grande. E você sabe então que 40% de 500 é 200. Então você fala para você, olha, um produto na loja está custando 500 reais e está dando um desconto de 40%. Quanto você vai pagar? 200 reais. Esse é o preço que você vai pagar nele, certo? Espero que você aprendeu. Então tenha bastante cuidado e agora vamos executar as atividades para você ficar craque. Tchau. Perdão, pessoal, aqui eu falei para vocês ao contrário, né? Esse 200 na verdade não é o que você vai pagar, tá? Esse 200 é o desconto, né? Então 500 menos 200 você vai pagar 300 reais. Cuidado, senão também aí nós vai dar prejuízo para o comerciante também, né? Então vamos fazer a conta direito. Ó, professor, cuidado. Nossa, professor, que maravilha, agora aprendi porcentagem. Isso, muito bem. Lembre-se que para mim aprender eu preciso de colocar a mão na massa. Então por isso eu aconselho você a partir de agora, abre o seu livro, seu caderno e vamos executar essa atividade, pois embaixo vai seguir para vocês uma lista de exercícios para que vocês possam executar. Eu só aprendo fazendo, então se você fazer, você vai aprender. Lembre-se, fique em casa, mas não sem fazer as atividades, pois as atividades é importante não somente para você tirar nota, mas para que você possa aplicar no seu cotidiano. Então, a partir de agora, execute as atividades e um bom estudo e meu muito obrigado.